abandono, a gente então hoje vai considerar que é uma experiência de privação de um vínculo afetivo. Cuidados maternos, proteção e conforto daquele que responde às nossas necessidades básicas. Quando a gente olha para uma frase dessa, a gente pensa sempre numa situação ideal, né? Uma cama quente, uma mãe gostosinha, um leitinho morno, um abraço, um corpo preservado, a higiene garantida. Não é assim que a gente pensa? Algo confortável? Mas não é disso que a nossa mente se alimenta necessariamente. O que para a gente traz conforto e segurança é aquilo que a gente conhece. É aquilo que a gente conhece. Portanto, quando a gente julga que essa criança está saindo de uma situação ruim e que, portanto, o abrigo para ela é um lugar melhor, a gente está ignorando o valor daquilo que ela conhece. E aquilo que ela conhece pode provocar dor física, dor emocional, insegurança também. Isso talvez seja um pouco difícil de entender. A vida que a maioria dessas crianças que chegam no abrigo, em algum nível, em algum momento, em geral naquele momento em que elas são abrigadas, é uma vida bastante instável. Mas eu queria que vocês entendessem que não é na qualidade da segurança que mora o sentimento de segurança, mas é na sensação de conhecer aquilo. Então, uma criança se sente segura apanhando todo dia. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Essa é a parte mais importante do que eu vou dizer para vocês hoje. Uma criança se sente segura mesmo quando ela apanha todo dia. Mas como, Gabriela? Como alguém prefere apanhar todo dia do que ficar lá no abrigo, poder ter atividades mil, ser cuidada por vários cuidadores que não a agridem, ter uma comida boa, ter algum nível de assistência que ela nem tinha antes? Como ela prefere? Exatamente por isso. Porque o que faz uma criança se sentir segura diz respeito a um referencial de vida que ela passou a controlar, mesmo que sofrendo por isso. Então, para ela, se amor, se segurança vem com amor e raiva, vem com afeto e violência, ou só vem com violência, passa a ser o referencial dela. E ela prefere viver nesse referencial. Emocionalmente, ela prefere viver nesse referencial a ter que ir para uma situação que ela desconhece, que ela não sabe o que vai acontecer, que ela não tem controle e, portanto, ela não se sente segura. Então, toda vez que a gente recebe uma criança no abrigo, a gente tem que entender isso e partir do ponto que nós não estamos oferecendo algo que ela queira ou que ela acha que precisa. A única coisa que ela quer, muitas vezes, é só voltar para onde ela estava. Não é assim? Muitas delas, inclusive, verbalizam isso, né? Então, quando a gente fala da privação, a gente está falando de diferentes tipos de privação. A privação parcial e a privação total desses cuidados. Então, uma criança que pode estar largada na rua o tempo todo e, eventualmente, os pais drogaditos aparecem e vive solta por ali no meio do bando, e, ao mesmo tempo, uma criança que está absolutamente abandonada. Então, a gente está falando de diferentes níveis de privação. E cada nível de privação tem um nível de consequências também na vida dessa criança, né? A gente pode ter privações pela ruptura da convivência entre mãe e criança, ou a mãe morre, ou quando a mãe some, né? Pela insuficiência da interação, né? Eu lembro de um caso do meu doutorado, se um dia vocês quiserem ler, depois eu dou o site para vocês lerem esses casos, de uma menina cuja mãe, ela tinha um irmão, o pai nunca assumiu os dois, e essa mãe tinha uma instabilidade emocional importante, então a mãe não passava com as crianças mais de 6 meses com elas. Então ela cuidava das crianças, daqui a pouco cuidava malemar, daqui a pouco ela largava na casa de um vizinho, de um parente, sumia, desaparecia por outros tantos meses, mas sempre voltava. Num primeiro momento, as crianças ficavam com a avó, com os tios, e quando começaram a perceber que aquilo não ia mudar, a família começou a recusar pela responsabilidade que viam naquilo. E aí, o que ela começou a fazer? As crianças tinham lá pelos seus 7, 8 anos, ela pegava uma casa, conseguia uma casa, ficava, não tinha condições de pagar o aluguel. Quando ela estava na iminência de ser despejada, ela sumia, deixava as crianças com alguém. E, a essa altura, crianças foram, dessa fase até a vida adulta, até os 18 anos, esses meninos foram despejados 72 vezes. 72 vezes. Dentre essas, teve incêndio na casa, polícia e algumas outras intercorrências. Mas essa mãe nunca foi embora de vez. Essa mãe nunca desistiu. E ela ficava sempre muito brava cada vez que alguém ameaçava pegar as crianças dela, né?
Então, a gente está falando aí de uma insuficiência dessa relação, uma descontinuidade, né, de uma relação que vinha vindo e, de repente, deixa de estar, como acontece no abrigo. Né? E todas essas experiências vão provocar reações de luto.